Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? É uma alegria estar novamente aqui com os irmãos, revê-los. E hoje é um dia especial porque nós nos reunimos para celebrar também a Santa Ceia. Então, eu não quero me estender muito na exposição da palavra. Eu quero que você fique bem atento para que nós possamos aproveitar ao máximo. E você vai usar bastante sua Bíblia, que eu não coloquei vários textos aqui, então a gente vai usar a Bíblia mesmo, tá? Eu queria, antes de nada, começar orando. Eu queria que você inclinasse o rosto mais uma vez e nós orássemos ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua infinita graça, pela tua misericórdia maravilhosa que se estende, Senhor, sobre nossas vidas, por o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Senhor, por a vida que foi entregue em favor de nossas vidas, nós te agradecemos. Peço, Pai, que nesta noite Tu nos abençoes, que nossos entendimentos possam ser abertos, que nosso coração possa estar pronto para receber Tua palavra e que essa palavra possa produzir fruto em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o poder de Tu Espírito possa nos conduzir a toda a verdade. Livra-nos de toda distração, livra-nos de tudo aquilo que não provém de Ti. E que esta noite, Pai, o Senhor possa fazer milagres em nossas vidas, possa fazer prodígios aqui no meio, possa, Senhor, quebrar todas as correntes de opressão, todas as cadeias, Senhor, que nos têm escravizado, Senhor, possam cair por terra, Pai. Que o Senhor, na liberdade que o Senhor tem, possa se mover na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, eu gostaria de continuar caminhando no livro de João. Nós estamos no capítulo 6. E nesta noite eu queria falar sobre um tema no capítulo 6, que diz assim: seguir a Jesus é um desafio radical. Capítulo 6 do livro de João, do verso 1 até o verso 71. São 71 versículos. Óbvio, nós não vamos ler os 71 versículos agora. Eu queria que você fizesse isso no transcurso desta semana, que você fosse lendo, meditando e tirando princípios e verdades que estão embutidos nele. Obviamente que eu, nesta noite, não vou alcançar a falar de tudo o que está. Aliás, não há muitas coisas que este texto contém. Aliás, irmãos, este capítulo 6 do livro de João é o capítulo que mais princípios doutrinários cristológicos tem. Este é, para muitos teólogos, e eu também entendo assim, que este é o capítulo mais rico em princípios doutrinários da cristologia. Então, é um capítulo que tem muita informação, muita ensinança, muitos princípios valiosos, preciosos para a sua e para a minha vida. Então, leia nesta semana, enquanto você relê, medita no que estamos dizendo nesta noite. Obviamente, eu não abordarei todos os assuntos que estão neste texto contidos, porém, algumas coisas que me chamaram a atenção e eu queria colocar para nós nesta noite. Então, eu coloquei o título deste tema: seguir a Jesus é um desafio radical, porque este texto nos mostra esse radicalismo da vida cristã. O escritor do texto sagrado mostra aqui neste texto, no capítulo 6, que Jesus foi rejeitado, não apenas pelos governantes judeus, mas até pelos seus seguidores, que já naquela época se começavam a chamar de discípulos. Pois bem, seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, mas é um desafio radical. E quem o segue, ou quem deseja segui-lo, tem que estar disposto a pagar o preço dessa caminhada. Estas pessoas que seguem a Jesus, que seguiram a Jesus e que até hoje seguem a Jesus, demonstram características peculiares e radicais. E sobre essas características que nesta noite eu gostaria de falar e mencionar algumas rapidamente. Uma das primeiras características que eu encontro neste texto é fé. Eu queria que nós lêssemos primeiro esses 10 versículos do capítulo 6 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 até o verso 15. Está até o verso 10, mas vamos ir até o verso 15 para entender melhor. Diz assim: depois disso,
Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu o monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos a comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia uma grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 50 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam fazê-lo à força, que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. O que tem a ver esse texto com fé? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Seguir a Jesus, de fato, requer de uma atitude radical de fé. Todos nós queremos em alguma coisa, mas para seguir a Jesus, você tem que ser radical na questão de fé. Nossa fé é provada a cada momento, a cada instante de nossas vidas. Deus está provando nossa fé. De fato, uma das exigências da vida cristã, da caminhada cristã, é exercer fé. Pois como o autor de Hebreus registra no capítulo 11, verso 6, ele diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo. E o apóstolo Pedro, disse o seguinte: essas provações são para mostrar que a fé de vocês, que vocês têm, é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. É assim que Jesus também, naquele momento, testou a fé dos discípulos, mais concretamente a fé de Filipe e a fé de Andrés, não é? Porque ele fez uma pergunta e disse: onde é que nós vamos comprar comida para toda essa gente? Dirigindo-se a quem? A Filipe. E aí, Filipe, e agora? Onde que nós vamos arranjar comida para toda esta galera? O que a gente vai fazer? E o interessante deste texto, o próprio Deus diz, mesmo sabendo que Jesus ele sabia o que ia fazer, sabia o milagre que ia fazer, mas mesmo assim, ele lançou esta pergunta para Filipe. O interessante, gente, nesse negócio, é que Jesus se incluiu na solução. Disse: onde diz que nós vamos arranjar comida para essa gente? Bem, Jesus podia ter falado assim: cara, Felipe, você vira aí, vê o que você vai fazer para alimentar toda essa galera, vê o que você faz, vê o que você inventa. Não, ele falou assim: o que nós vamos fazer para comprar comida para essa gente? Jesus sempre está junto, Jesus sempre está agindo com o grupo. Jesus não age isoladamente e nem joga uma carga tão pesada em cima de ninguém.
Porém, ele queria provar a fé de Filipe. E ele quer provar a sua fé e a minha fé. Não para que ele veja quanta fé nós temos. Porque, de fato, ele nos conhece. Mas você e eu, nós não conhecemos o nível de fé que nós temos. Somente quando estamos diante das provações, podemos ver quanto nós confiamos ou não em Deus. Deus sabe se você vai pisar a bola ou não. Deus sabe se você vai regredir ou vai progredir. Deus sabe. Mas mesmo assim, Ele nos prova para que nós mesmos conheçamos nossos próprios corações. E esta pergunta é uma pergunta bem interessante, porque ele não faz uma pergunta no singular, não é, Felipe, o que você vai fazer? Ele faz uma pergunta no plural, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver esta dificuldade de todo este grupo, de toda esta multidão? O que nós vamos fazer? Jesus sempre está fazendo esse questionamento em comunidade. Ele sempre gosta de viver em comunidade. Ele não toma decisões totalmente isoladas. Ele toma decisões em comunidade. E isso é um ensino tanto para você quanto para mim. Questão de fé não é uma questão isolada, particular, reservada a cada um, em sua individualidade. Não, é uma questão de fé, é uma graça derramada em cima de uma comunidade, em la qual todos crescemos juntos. Isso mesmo porque a solução dos problemas sociais, pessoais, não está em uma pessoa. O que você vai fazer, Pedro, para resolver a necessidade dessa pessoa? Não. O que nós vamos fazer como igreja para resolver a necessidade dessa pessoa? O que nós como igreja vamos fazer? Isso é o que Cristo nos estava ensinando, é o que Cristo estava ensinando aos discípulos. O que nós vamos fazer? Nós todos estamos juntos. E aí, qual é a resposta de Filipe? Filipe, na hora, ele faz um levantamento do caixa da célula. Não é? Vai onde Judas e diz, pô, Judas, aí, passa aí a conta, quanto que a gente tem de dinheiro aí? E aí, Judas, com certeza, já separando-lo dele, ele diz, não, umas 200 pilas deve ter por aí. 200 denários, 200 pratas. A jornada de trabalho era uma prata ou um denário, mais ou menos assim, transformando em nossos dinheiros, seriam uns 20 mil reais que eles tinham. E esses 20 mil reais não dariam para alimentar as 5 mil pessoas, que estão contados só os homens, né? Você imagina que haviam esposas, que haviam filhos, então mais ou menos uma galera de umas 15 a 20 mil pessoas estavam. E com 20 mil reais eles não conseguiriam alimentar essa gente. Diz que é 200 denários, que são 200 pratas para esse pessoal, não vai dar. Qual foi a resposta de Filipe? Filipe tomou uma posição isolada, fora do grupo. Ah, peraí, eu vou correr, cara. Filipe era um cara pragmático, vou pensar, pô, vamos fazer um levantamento, vamos saber quanto dinheiro temos, pô, não dá. Nós resolvemos nosso problema. E André, que estava por aí pertinho, ouviu a conversa, e ele correu no meio do grupo e foi a fazer uma pesquisa. O que vocês têm para comer? Vamos ver que a gente amontoa, que a gente consiga fazer uma merenda para todo mundo. E ele que encontrou? Verso 8 e verso 9, olha só o que diz aqui. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Que é isso para tanta gente? Agora, o interessante, irmão, desta situação, é que tanto Filipe quanto André viram, pelo menos até então, até esse momento, pelo menos 3 milagres acontecer. Eles participaram das bodas de Canaã, eles viram quando a água foi transformada em vinho, eles viram o filho daquele oficial do exército romano sendo curado, ouviram a palavra, ouviram os testemunhos da cura desse filho. Eles viram aquele paraplexo lá no estanque, na porta das ovelhas, no dia em que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles viram Jesus curar a esse camarada. E de repente, quando Jesus faz esta pergunta para Filipe, tanto Filipe quanto André dão respostas totalmente duvidosas a isso. Primeiro, Filipe dá uma resposta totalmente humana. Puxa, que é? Tem só um pouco de dinheiro, não vai dar. Não tem como.
E Filipe disse, sabe o que, cara? Eu creio que você poderia fazer um milagre. Mas com 2 peixinhos, você vai fazer o quê? Com 5 pães, vai fazer o quê? Ainda para piorar, esses pãezinhos são bem churebinhas, são de cevada, nem de trigo são. Muitas vezes, nós como cristãos agimos igual que Filipe, igual que André. Apenas vendo nossos recursos, apenas vendo aquilo que nós temos em nossas mãos. Nós não conseguimos vislumbrar aquilo que Deus pode fazer com aquele pouco que nós temos. Esse é bem desafiador viver por fé. É radicalismo acreditar em aquilo que você não enxerga. Diz que a fé é a certeza daquilo que você não vê, que você não percebe, mas você está certo de que algo vai acontecer. Mas muitas das vezes nós nos posicionamos da mesma forma que Filipe. Nós começamos a fazer conta, puxa vida, não vai dar. Não vai funcionar. Não vai acontecer. Muitas vezes nós agimos igual que André, buscamos os recursos e dizemos, cara, é muito pouco. Minha capacidade não dá. Eu não sei, não conheço muito bem a Bíblia. Apenas conheço alguns versículos. Eu não vou conseguir falar para ninguém. Não vou conseguir compartilhar a palavra para ninguém. Não, eu sou muito limitado, não sei falar. Mas Deus apenas quer te usar, irmão. Deus apenas quer que você se disponibilize. E que você diga, Senhor, aqui está a minha vida. Que pode fazer? Vamos fazer alguma coisa, beleza, vamos fazer. Vamos alimentar toda essa galera, beleza, estou no meio. Mas tu és quem tens poder para multiplicar as situações. Há um teólogo dinamarquês que diz o seguinte, para ser forte na fé são necessárias 2 coisas. Uma autoestima muito baixa de nós mesmos e uma estima muito alta de Cristo. Fé requer de uma confiança total em Deus. Fé requer de nós nos derramarmos diante de Deus, de nós entregarmos tudo o que nós temos, reconhecer que nada somos diante dEle, para que Ele possa agir através de nós. Mas muitas vezes, nós pensamos igual que Filipe, não, eu sou um bom contador, faço os cálculos, não, eu sou gênio nessa área, eu trabalho assim, tal, vou resolver esse problema, mas nós resolvemos. Porque somos limitados. E Deus quer apenas usar nossas vidas. Deus quer fluir através de nós. Quando nós nos derramamos, quando nós não temos mais recursos. Por isso é que muitos milagres acontecem, gente. Quando a pessoa chegou no fundo do poço, muitas vezes acontece um milagre. Mas em esta noite eu quero deixar uma coisa para você. Você não precisa chegar no fundo do poço, no fundo da desgraça, no fim da dor, no fim da angústia, para ver um milagre acontecer. Você precisa, dia após dia, depositar sua confiança, sua plena confiança em Cristo. Jesus chamou a Filipe e disse, o que vamos fazer para alimentar esse povo? E o mesmo ainda Jesus fala para a gente. O que vamos fazer para alimentar a galera? O que vamos fazer para alimentar essa multidão? O que vamos fazer para resolver esse problema que você está tendo? O que vamos fazer? Apenas se entregar a Cristo. Dizer, Senhor, faz tua vontade em nossas vidas. E Deus nos ilumina nossas mentes, nos dá a graça necessária, multiplica os pães e os peixes e nos manda repartir. O texto não diz aonde exatamente aconteceu a multiplicação. Se no momento que Jesus levantou e deu graças, no momento em que Ele distribuiu os pães aos discípulos e eles foram distribuindo, não explica, não é explícito isso aqui. Porém, uma coisa está bem certa. Os discípulos participaram da multiplicação. Participaram do milagre. Participaram da multiplicação dos pães e dos peixes. E Deus quer que você participe dos milagres que Ele faz. Deus quer que você participe dos milagres que Ele está realizando na sua vida, na vida dos outros. Então, se disponibilize. Segunda coisa, meus irmãos, que nós precisamos para caminhar de uma maneira radical com Cristo. Uma outra característica é esse amor. Outra atitude radical
é amar a Deus sobre todas as coisas. Diante de todas as adversidades, o amor para com Deus ele tem que ser inabalável. Olha o que Jesus diz neste texto. Diz assim, Jesus respondeu, é este, falando de um mandamento, escute o povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, e com toda a alma, e com toda a mente, e com todas as forças. Mas sabe quem, gente? Quando nos deparamos com situações difíceis, muitas vezes nosso amor se acaba. Eu queria que nós lêssemos o João capítulo 6, verso 25 e o verso 34. Vamos ler do 25, tá? Diz assim, João 6, 25. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que me enviou, respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Que é isso que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram do maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu, Ele deu pão para que eles comessem. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Uma das coisas que aqui está claramente expressada é que na caminhada com Jesus, em el ato de seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, tem que haver uma expressão radical de amor hacia Deus. Ame a Deus com todas as forças de seu coração, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as dificuldades. Mas o que aconteceu aqui, em esse texto que nós leímos? Toda aquela multidão seguiu a Jesus. E qualquer outro líder hubiese ficado impressionado com a quantidade de gente que estava vindo. E de repente hubiese dito, que legal, tem tanta gente aqui. Mas Jesus viu o coração deles. Ele disse que vocês não estão vindo porque vocês me amam. Não. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu fiz um milagre. Porque vocês encheram o bucho de comida, agora estão felizes. E vocês são preguiçosos e vocês estão querendo que eu continue dando comida a vocês. Vocês estão vindo por isso, atrás de mim. Não estão vindo porque vocês de fato me amam e estão dispostos a me obedecer. E aí eles dizem, que milagre você vai fazer para nos mostrar? Mas um milagre. Quando nós começamos lendo o texto, o capítulo 6, diz que essa multidão já tinha visto milagres. E já estava seguindo a Jesus. Mas como todo cara que não ama a Deus e ama os milagres, só querem ver milagres. Só querem satisfazer suas expectativas, suas necessidades. E essa era a situação que este pessoal da multidão estava enfrentando. Aliás, muitos ainda hoje seguem a Jesus pelos mesmos motivos. Eles buscam a Jesus porque Ele pode satisfazer suas necessidades. Vem aqui, Deus vai fazer um milagre nas tuas finanças. Vem aqui que você que não tem carro próprio, casa própria, não sei o quê, não sei quantas, diante de tantas ofertas, as pessoas vão a barganhar com Deus. E Jesus não faz isso. No reino de Deus não há barganha. Se você está seguindo a Jesus, é porque você entendeu quem é Jesus e você o ama. E se você não ama, você está seguindo porque você quer um negócio, quer um benefício. Porque você quer uma satisfação. Ah, não, é legal, puxa,
seguir a Jesus, ter essa vida cristã lá, viver na igreja, e bem, estou longe disto, longe do mal, longe de não sei o quê, beleza, estou indo na boa. Mas de fato, não ama verdadeiramente a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, diante de qualquer circunstância negativa, positiva. Ame a Deus. Deus não pode deixar de ser amado. Isso é o que Jesus falou. O Tim Keller diz o seguinte: eu nunca vi a razão de seu sofrimento. Ele viu Deus e isso bastou. Eu nunca vi a razão, o motivo da penúria que passou. Mas ele viu Deus e isso bastou. Quando nós verdadeiramente amamos a Deus, não adianta sofrimento, não adianta tentação, não adianta nada. Nada nos pode separar do amor em Cristo quando nós verdadeiramente o amamos, quando nós verdadeiramente nos entregamos, quando nós verdadeiramente o buscamos, não apenas por razões fúteis, não apenas por necessidades, não apenas porque estamos em problema, agora não temos mais solução, agora tem que ser Deus que vai solucionar. Não, mas quando você busca verdadeiramente a Deus, nenhum desses problemas abalarão a sua vida. Você pode chorar, você pode sofrer, você pode passar angústias, mas diz que o choro não dura o tempo todo. A alegria vem com um novo amanhecer. E isso é o que nós devemos ver. Isso é o que este texto nos mostra. Jesus diz: sabe o que, gente? Vocês estão me seguindo porque vocês comeram. Por que você está seguindo a Jesus? Qual é o motivo por el qual você está andando com Jesus? Apenas porque você encontrou um namorado no meio da igreja? Apenas porque você resolveu seus problemas conjugais, seus problemas familiares, seus problemas financeiros? Por que você está seguindo a Jesus? Por que você está seguindo a Jesus? Ou porque você verdadeiramente o ama, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente das lutas que você está passando? Cristo é o Senhor de sua vida. Terceira característica radical é fome espiritual. Vamos a ler aqui alguns textos rapidamente, versículos 35, primeiro, que já nos leímos, capítulo 6 de João, verso 35, tá? Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Agora pule para o 48. E vamos a ler até o 51. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desceu do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei, o pão que eu darei para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Todo ser humano, por natureza, vamos colocar assim, é um faminto, espiritualmente falando. E ele, o ser humano, busca, mesmo sem ter clareza dessa realidade de fome espiritual que existe no seu interior, mesmo sem ter essa revelação, vamos dizer assim, mesmo sem essa profundidade de conhecimento de seu próprio ser, ele busca satisfazer essa necessidade, essa fome espiritual que tem. E ele busca nas religiões, ele busca nos prazeres da vida, ele busca nos vícios e em tantas outras coisas, não é? Mas essa fome espiritual só pode ser satisfeita por Cristo. Só pode ser satisfeita por Cristo, que é o pão da vida. Agora bem, os verdadeiros seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, eles encontram em Cristo a satisfação plena para essa fome. E isso por quê? Porque Ele mesmo disse que quem comer dele nunca mais terá fome. Gente, nunca mais. Agora presta atenção, isso não quer dizer que eu aceitei hoje a Jesus Cristo e pronto, nunca mais vou a buscá-lo porque nunca mais tenho fome. Não, é uma búsqueda constante, é uma alimentação constante, é um comer diário.
É um alimentar-se da palavra cada dia. E os discípulos verdadeiros, os discípulos radicais, têm essa característica, às vezes, gente que tem fome, que dia a dia estão, momento a momento, estão se alimentando, escudrinhando, sacando, escarbando as palavras para se alimentar. Por outra parte, quem se alimenta dessa forma, tem o risco de virar um obeso espiritual e de passar mal com tanta alimentação se ele não compartilhar. Estava faz tempo já assistindo um canal de televisão que passa negócio de animais e tal, e eu estava vendo uma reportagem das aves, né, das águias e tal, como eles cuidam de seus filhotes. Esses animais vão, trazem a carne, eles comem, voltam, vomitam e dão de comer aos seus filhos. E eles se mantêm assim. Agora imagina que esse bicho coma tudo isso e não dê para seus filhos. Primeiro que seus filhos morrem e eles também vão passar mal, com certeza. E da mesma forma nós temos que buscar alimentar-nos cada dia, mas com um objetivo único, de poder abençoar alguém, de poder dar para alguém aquilo que você recebeu de Deus. Nós temos o privilégio de ter e a liberdade de poder ler a Bíblia e de poder compartilhar. Mas muitas vezes, gente, nós somos egoístas. Nós só queremos comer, nós só queremos guardar, nós só queremos nos alimentar bem e esquecemos dos outros. Não partilhamos. Não tiramos para fora aquilo que Deus nos tem dado para abençoar os outros. Cada vez que você reparte, você tem a oportunidade de receber mais. Cada vez que você dá para alguém, você tem a disponibilidade de receber mais de Deus, mais alimento. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. De fato, Ele é o verdadeiro pão da vida. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Agora, e você? O que você come? Com que você se alimenta? Com televisão? Com internet? Com palavras heréticas muitas vezes, de repente? Com que você se alimenta? Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, mas precisamos também compartilhar essa palavra com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Não podemos apenas ser receptores dessa palavra, precisamos distribuir essa palavra. E aqui também Jesus faz menção do maná, não é? Ele diz assim: tudo bem, vocês estão perguntando do maná, beleza, o maná foi aí, não é? Mas o que aconteceu com o maná? O maná que outra hora o povo de Israel comera no deserto enquanto peregrinava, de fato aquele maná veio do céu, foi uma provisão de Deus para o povo de Israel naquele momento, não é? Conforme diz Jesus. Mas porém esse maná tinha um objetivo, esse alimento para o povo de Israel tinha um objetivo, era o objetivo de saciar a fome física. Ele não deu vida eterna a eles. Eles morreram no deserto, depois de comer o maná. Mas esse pão que vem do céu, como diz Jesus, ele vem para saciar nossas vidas e para dar-nos vida eterna. Vida eterna. Você alcança a vida eterna quando você está diante de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Você e eu recebemos vida eterna por essa comunhão que temos, porque nós temos fé, cremos que Ele tem todo o poder para fazer milagres, porque nós amamos verdadeiramente, em primeiro lugar, Deus diante de qualquer circunstância. Nosso coração, nosso amor é inabalável nesse sentido. E terceiro, porque nós somos famintos espirituais e nos alimentamos a cada dia. E um último ponto, meus irmãos, nesta noite. É convicção. Uma outra característica dos seguidores de Cristo, que são radicais, ou que têm características radicais, é a convicção. Eu queria que nós lêssemos agora do verso 60 até o verso 71. Tá bom?
Abra sua Bíblia aí, em la parte do versículo 60. Diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isto e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia o que eles estavam resmungando contra ele. E por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas vocês mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque sabia que desde o começo quem eram os que iam a crer nele e sabia também quem ia atraí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos a seguir? O Senhor tem palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, que o santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia atrair Jesus. Diante de tudo aquilo que Jesus tinha exposto para a multidão, muitos de que estavam seguindo, decidiram abandoná-lo. E esta palavra, que diz assim, e o que ele ensina é muito difícil, no grego, a palavra é escleros, que quer dizer difícil de tolerar, ou intolerável. Não é? Eram palavras as palavras de Jesus eram palavras que iam contra o estilo de pensamento religioso que eles tinham. Quando Jesus disse que eles tinham que comer de sua carne e sangue, os judeus, o primeiro que pensaram, ou passou pela mente deles: espera aí, gente, nós não comemos carne de porco, vamos a comer carne humana. Espera aí, como que é esse negócio? Por que eles pensavam assim? Porque eles não tinham uma revelação de lo que Jesus estava dizendo. Não tinham. E aí, o que foi mais forte? Foi a religiosidade que eles tinham, que primeiro diziam: não, espera aí, este cara fez milagre, tudo bem, resolveu nos problemas de fome aí, mas pode ser um profeta mais, pode ser um milagreiro mais, mas eu não sei, eu não vou atrás desse cara, eu estou fora, casco fora. Por este motivo o abandonaram, porque eles não suportaram a exposição das palavras de Deus, não suportaram a exposição da própria palavra de Cristo. Então Jesus se dirigiu aos discípulos e disse: quem vocês? Será que vocês não querem pegar também sua malinha e ir-se embora já? Aproveitar a carona e ir-se embora? Será que vocês também não querem ir embora? E diante dessa pergunta, Pedro, em nome do grupo todo, disse o seguinte: a quem nós vamos a ir? Não é? A quem nós vamos a seguir? Os discípulos, obviamente, ao longo da história de vida deles, eles conheceram os rabinos, conheceram os mestres da lei, conheceram os sacerdotes, mas nenhum dessas pessoas, conheceram de repente até profetas na época, mas nenhum deles satisfez a fome espiritual que eles tinham, como Jesus estava fazendo com eles. Ninguém. Quantos de nós já seguimos pessoas assim? Quantos nós fomos para o espiritismo? Quantos nós fomos para as drogas? Quantos nós nos enfiamos na bebedeira? Quantos nós nos enfiamos em tantas coisas erradas, tentando satisfazer a fome espiritual que há em nossas vidas, mas desgraciamos nossas vidas, pior ainda. Mas quando nos encontramos com Jesus, o que aconteceu, gente? Mudou nossa vida. Aquela fome que nós tínhamos foi satisfeita. E Pedro, com plena convicção, disse: Jesus, aonde nós vamos ir? A quem vamos a seguir? Não temos como seguir a outro. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus
que enviou. Essa declaração mostra que a comunhão e a intimidade que eles tinham com Jesus criou em eles uma profunda convicção de quem eles eram, de quem Jesus era para eles. Sabe por que a gente abandona muitas vezes a igreja, muitas vezes abandona Jesus? Muitas vezes não vem mais na igreja, não vou mais na igreja porque aquele irmãozinho ficou de bicudo comigo, não vou mais na igreja porque a pregação não me gosta, eu não vou mais na igreja porque esta situação é assim, assado. Isso mostra claramente que essa pessoa, primeiro, não tem convicção de quem Cristo é. Segundo, essa pessoa não ama a Deus verdadeiramente. Ela vem por pessoas, não vem por Deus. E, de repente, assim, nós quedaríamos pensando assim, puxa, peraí, Jesus estava quase com 20.000 pessoas seguindo, com uma igreja já pronta. Puxa, que decepção, né? Como Jesus vai perder 15.000 pessoas de uma só vez? E ainda vai perder os 12 também? Como assim? Mas sabe, gente, multidão não quer dizer que há necessariamente conversão. Só nestes momentos de prova de fogo que você sabe quem é quem. Que você sabe hasta onde você está indo com Cristo. São nesses momentos de provas, de lutas, que chega um momento em que diz, quer ir embora, vai embora, meu filho. Vai, caminha. Toma a sua decisão. Mas o que ele faz? Ele diz, não. Pedro disse, não. Senhor, Tu és quem nos está guiando. E nesta noite, meus irmãos, só para concluir aqui, nós podemos dizer então que viver pela fé, crer no impossível, amar a Deus sobre todas as coisas e em todas as circunstâncias, tanto positivas como negativas, obedecê-lo, mesmo sem vê-lo fisicamente, não é? Ter fome e ser saciada por Cristo, ter convicção profunda e clara de que Cristo é o único Senhor sobre minha vida e que não há outro além dele. Essas são atitudes radicais que os seguidores de Cristo tomam. Não é apenas deixar de fazer isto ou aquilo que é uma atitude radical, não. Crer que Deus tem todo o poder para fazer um milagre é uma atitude radical. Amar a Deus que você nunca viu, que de repente nunca sentiu, que de repente nunca ouviu nem sua voz. Essa é uma atitude radical. Ter fome do pão de vida e se alimentar a cada dia. Deixar de fazer qualquer coisa para gastar, para investir um tempo de joelho na leitura, na meditação da sua palavra. E depois sair e compartilhar aquela palavra com quem precisa. É uma atitude radical. Ter convicção plena de que Cristo é o único Deus que pode transformar a tua realidade, pode te dar a vida eterna. Isso é uma vida de um seguidor radical. Eu queria que nós lembrássemos disso. Jesus não faz nada isoladamente. Jesus sempre viveu e trabalhou em comunidade. Sempre fez as coisas acontecer em comunidade. E ele disse, puxa, espera aí, tem tanta esta multidão, o que nós vamos fazer? Vamos a comprar comida? Vamos a distribuir estes elementos? Então, meus irmãos, essas atitudes, esses princípios que você e eu precisamos aplicar nas nossas vidas dia após dia, para podermos experimentar de fato a vida eterna, para podermos de fato sermos saciados em nossa sede e em nossa fome espiritual, para de fato nós termos uma comunhão plena com Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. Jesus é o pão da vida, aquele que nos deu vida eterna. Ele é o pão da vida. E Ele está em nosso meio. E Ele partiu e repartiu com cada um de seus discípulos e com cada um de nós. E nesta noite nós estamos celebrando isso. Diz assim, façam isso em memória de mim, hasta que eu volte. Hasta que eu volte. Nos lembramos daquele momento em el qual Jesus foi à cruz,
e entregou sua vida por mim e por você. Nós somos justificados e santificados por o poder de Cristo, por o derramar do sangue, por o partir do pão. Pai, nós te louvamos. Senhor, abençoa estes elementos, abençoa a nossa comunhão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos experimentar dia após dia da vida que Tu nos tens proporcionado em Cristo, nosso Senhor. Pai, obrigado por Teu sangue que foi derramado por nós. Obrigado, Senhor, por Tu corpo que foi martirizado por cada um de nós. Oramos para que Tu nos abençoes em nossa comunhão agora, em nome de Jesus. Amém.